Galera, tudo bem com vocês? Tudo em ordem? Vamos lá. Vamos bater mais um papo rápido, é, ainda sobre o jogo de ontem. Que choradeira da freguesia, não, como choram, meu Deus do céu. E é engraçado, eu acho que o lance que eles mais poderiam reclamar, e é o lance que realmente é duvidoso, seria o possível pênalti do Wendel, naquela bola no braço, porque tem um ângulo, tem uma câmera que realmente dá a sensação de que ele está mexendo o braço e que ele leva vantagem. Então, se aquilo lá for certo, eles realmente foram prejudicados com relação ao pênalti não marcado. Até aí está tudo bem. Se eles estivessem brigando por isso, se eles estivessem chorando por isso, eu não questionaria. Agora, estão chorando por causa do impedimento, dizendo que o frame usado está errado. Para justificar, eles colocam um frame onde a bola está a mais de 1 metro do pé do jogador deles, do cruzamento, para o jogador que foi marcado o impedimento não estar impedido. Aí, como sempre acontece com essa imprensa nojenta, carioca de merda, flamenguista, até o Arnaldo César Coelho, que é flamenguista, ele fala que o problema é no software que não tem o momento do passe. Sim, aquilo lá é medido no momento do passe, fim de papo. O grande problema deles, o grande chororô é que dessa vez não deu para marcar, não deu para maquiar a linha, para dizer que a linha da grande área estava torta e não a linha do computador. Não deu para puxar a linha lá do escanteio quase até a intermediária para poder deixar em posição legal um jogador que estava claramente impedido. Dessa vez não teve isso, porque como foi o semiautomático, e aí a discussão tem que ser outra. Eu acho que aquilo lá é impedimento, para mim não deveria ser. Para mim não deveria ser. Mas o que consta na regra é isso. Se o atacante estiver adiantado com alguma parte do corpo, é impedimento. Impedimento de ponta de chuteira, vamos lembrar que na Copa do Mundo teve um impedimento que o transpasse da ponta da chuteira foi muito menor do que o do lance do Flamengo e foi dado o impedimento. A regra está ali. Vamos discutir a regra, vamos discutir a aplicação dessa regra, porque eu não acho que o cara que está com a ponta do pé adiantado, um pouco à frente, que ele está levando vantagem. Então, se disserem para mim, porra, que impedimento injusto, a regra precisa ser discutida, ok, vamos discutir. Vamos discutir. Eu acho um absurdo marcar um impedimento daquele. Não é porque beneficiou o São Paulo, que não é benefício nenhum, foi aplicada a regra. Mas não é porque era contra o São Paulo que eu vou dizer que está tudo bem como eles fazem. E aí, quando é contra o São Paulo, eu vou reclamar. Não, eu reclamo do mesmo jeito. Da mesma maneira que eu falei para vocês lá na live, eu questionei na live, por que eles estão usando como ponto de referência o ombro ou o braço do jogador, a parte da manga? É porque, teoricamente, com a manga, aonde bate, até onde vai a manga, se a bola bate ali, não é falta. Então, você pode fazer um gol, e ele tem que ser validado, se a bola bater na manga da camisa e entrar. Obviamente, na manga curta, né? E entrar. Então, a gente pode questionar que é um impedimento ridículo de ser marcado? É. Vamos lembrar também daquele toque que o chip da bola, tal, não sei o quê, um toque que depois toca no zagueiro da França, que foi o gol da Croácia, é um negócio assim. Bom, já não lembro mais da Copa do Mundo, enfim, mas aquele gol que foi polêmico, que foi marcado impedimento porque tem o chip acusa um leve desvio lá no fio de cabelo do cara. Vocês acham isso justo? Eu acho justo. Eu acho justo. Eu acho que quanto mais justiça você tiver no futebol, melhor. 99% das pessoas discordam disso porque acham que o legal do futebol é a polêmica. Ok, mas assim, então vamos ser coerentes. Se você gosta da polêmica, você tem que criticar quando o teu time é prejudicado e quando o teu time é beneficiado.
Não é ficar tirando onda. Não é você ficar dando risada ou repercutindo um vídeo onde um imbecil, um asno, um quadrúpede diz que a linha da grande área está torta, que a linha do computador é a correta para poder tirar o impedimento num gol, para validar um gol do time que estava perdendo. E no caso era o Flamengo. Estava perdendo para os reservas do São Paulo dentro do Morumbi, do Maracanã. Eram os reservas do São Paulo que estavam jogando. E tiveram que traçar uma linha tão torta que qualquer. Até os flamenguistas ficaram com vergonha. Mas saíram dando risada, saíram curtindo. Tal. E ok, faz parte da torcida. É o que eu sempre digo para vocês. Eu não discuto o torcedor. O que eu discuto sempre é a imprensa. Mas pera um pouquinho. Vamos lá. Aí eu vi vários vídeos, em alguns eu até comentei lá no X, tal, não sei o quê. Aí teve um que falou pra mim assim, não, mas a bola tocou 2 vezes no zagueiro antes de cair no pé do jogador que estava impedido. Eu falei, mas você precisa aprender a regra? O toque no zagueiro não tira o impedimento. O que tira o impedimento é um passe deliberado do zagueiro ou um erro técnico grotesco. Não aconteceu nenhuma das duas coisas. Porque se é assim, tem muito gol que é anulado, ou muitos gols que são anulados deveriam ser validados, porque a bola desvia no zagueiro e sobra para o cara. Teve um jogo, eu acho que foi o do Corinthians, ou do Atlético, era um time preto e branco, eu não lembro, acho que era do Corinthians. O cara tá impedido, no lance o cara tá totalmente impedido, ele tá colado no goleiro. Aí essa bola não vai para ele, essa bola roda de um lado para o outro. Quando a bola chega na lateral do campo, na lateral direita do ataque, que o lateral avança, ele volta do impedimento, o lateral cruza e ele faz o gol. E o gol é validado. Essa regra é estúpida, porque ele tirou proveito do impedimento dele. Ele estava impedido, não tinha ninguém marcando, e ele recebe a bola sozinho. Ah, mas no lance em questão, ele não está impedido, porque na hora do cruzamento ele está atrás da linha da bola. Vocês acham isso legal ou não? Eu acho isso um absurdo. Eu acho isso que deveria ser um lance que deveria ser impugnado, porque apesar de, no momento do passe, ele estar na posição legal, ele usufruiu da posição de impedimento dele. Tanto é que o impedimento, quando é no meio campo, o cara está voltando bandeirinha marca. Se for assim, o que eu faço? Eu chego pro meu centroavante e falo, ó, fica lá do lado do goleiro, porque eu vou fazer a jogada chegar na linha de fundo. Quando você perceber que ela está vindo na linha de fundo, você dá 2 passos para trás, porque você vai ficar atrás da linha da bola. E você vai receber a bola livre na frente do goleiro para fazer o gol. Vocês acham que isso é válido? Eu não acho. E o gol foi validado. Eu acho isso de uma tamanha estupidez. E que normalmente, se fosse qualquer outro jogo, qualquer outro árbitro, muito provavelmente o gol seria anulado, como foi o caso do segundo gol do Atlético Paranaense contra o São Paulo. O São Paulo foi roubado contra o Atlético Paranaense? Não foi. Porque quando tem a falta, que na Copa do Mundo essa falta era marcada, mesmo com o escanteio não sendo batido, no Brasil não aderiram a essa regra, então não era marcada a falta. Ok. Mas assim, todos os árbitros, sem exceção, quando tem um lance desse, o árbitro para, até para chamar a atenção, que estão se agarrando e tal. No jogo do São Paulo contra o Atlético Paranaense, o árbitro mandou bater o escanteio e o cara que fez a falta participa do lance do gol. É válido o gol? Pela regra é. Porque a agressão ali, a falta que aconteceu, não é falta porque a bola não está em jogo. Mas todos os árbitros. Porque se for assim, mais uma vez, eu como técnico, o que eu ia dizer para os meus jogadores: ó, vocês vão lá para a área, empurra todos os zagueiros antes de bater na bola. E daí você corre e cobra o escanteio. O juiz vai deixar fazer isso? Pela regra, pode. Porque não é uma agressão para cartão amarelo nem para expulsão. Mas todo árbitro para. Quando foi para o São Paulo, o árbitro não parou. O que aconteceu? O cara que fez essa falta,
que não é falta porque a bola não está em jogo, mas o cara que empurra o Pablo Maia, que derruba o Pablo Maia, é o cara que cabeceia e que participa diretamente do segundo gol do Atlético Paranaense. Por que ninguém comenta isso? Por que nem você não vê ninguém falando disso daí mesmo na imprensa? E agora querem questionar o impedimento semiautomático porque foi a ponta da chuteira. Sim, a ponta da chuteira gera impedimento. E acabou. E acabou. A tecnologia não presta quando é para eles, porque quando você traça a linha torta, que aí você pode manipular, você coloca 2 frames para frente, 2 frames para trás, para tirar o jogador de impedimento. Quantos gols do Flamengo foram validados assim? Quantos gols do Flamengo foram validados com a linha torta? Tanto é que tinha até uma brincadeira, virou meme na internet, os caras traçando a linha e fazendo um quadrado, literalmente, no jogador para poder livrar ele do impedimento. Foi só para o Flamengo que aconteceu? Não, não foi. Mas quantos gols assim foram validados? Peguem o jogo lá contra o Atlético Goianiense no ano retrasado, que foi o primeiro jogo da rodada. Veja como o Flamengo foi beneficiado. Pênaltis e os pênaltis inventados em cima do Arrascaeta? Cadê o VAR para dizer que não houve o pênalti? Então, aí entra outra questão. Quando eles questionavam, eu ainda coloquei, de qualquer forma, eu acho um impedimento absurdo, mas o impedimento que foi marcado foi correto. Porque o VAR mostrou, o impedimento semiautomático, mostrou que o jogador é absurdo. Mais uma vez eu vou dizer, é absurdo, porque se fosse o meu time que tivesse sofrido um impedimento desse, eu ia ficar puto da cara. Porque eu acho um absurdo você considerar que é uma vantagem, o cara tá com a bunda. O cara pode fazer gol de bunda? Pode. Mas ele tá de bunda pro ataque. E a bunda dele é passível de impedimento. Porra, o cara tem que virar o corpo todo para correr atrás da bola. Mas não é a regra? É a regra. Aí eu coloquei lá pro cara, eu falei, ó, e outra, mesmo que com esse chororô todo, mesmo que o VAR não levasse em consideração o impedimento, teria que ser marcada a falta antes, porque na origem da jogada, o seu Arrascaeta, o grande craque de merda deles, fez falta no Ferreirinha, na disputa de bola, porque não é na prensada que o Ferreirinha cai. Eles prensam, a bola sobra para o Ferreirinha, o Arrascaeta vai lá e com o pé derruba o Ferreirinha, e aí sai a origem da jogada do gol. O VAR tinha que voltar porque é a mesma jogada. A origem da jogada de gol do Flamengo é a falta do Arrascaeta. Aí veio um imbecil qualquer de, mas se for marcar essa falta tem que marcar 200 faltas no jogo. Eu falei, cara, mas não sou eu que estou falando, a própria transmissão mostrou. A transmissão da Fla Globo mostrou o lance e falou, teve essa falta aqui. Provavelmente, se não é anulado pelo VAR, se não é anulado pelo impedimento, o gol seria anulado porque houve essa falta, que foi uma falta clara, que o juiz não viu, mas é uma falta clara vista pelo VAR. Teria que ser anulado. Então é assim, beleza, é o que eu sempre digo. Querem reclamar do futebol, querem reclamar. O futebol. Cara, não adianta vocês reclamarem do Palmeiras, porque vocês roubam mais do que o Palmeiras, cara. Vocês são mais beneficiados do que o Palmeiras. E quando acontece isso, a imprensa toda faz um escândalo danado. Estavam reclamando do lance lá, de um lance no jogo do Palmeiras, que eu também achei absurdo. Mas então vamos levar a ferro e fogo para todo mundo. Então reconheçam que, apesar de ser absurdo, e aí a gente pode entrar nessa questão de discutir, porra, como é que você vai marcar um impedimento da ponta de chuteira? Não, então tem que ter um outro critério. Aí beleza, mas pelo critério vigente, vamos colocar a imprensa nojenta, flamenguista, filha da puta, carioca de merda, vamos colocar que o gol foi bem anulado porque estava impedido. É só isso. É só isso. Aí, quer reclamar do pênalti? Ok, o pênalti, até eu fiquei em dúvida. O que eu falei na live ontem, e é a verdade, eu vi 3 ângulos. Em um ângulo, ela bate no braço dele, com o braço bem colado. No outro ângulo, a bola bate na barriga dele. No terceiro ângulo, parece
que ele faz o movimento, o Wendel, faz o movimento para levar a bola. Se de fato ele faz o movimento para levar a bola, é pênalti e aí o Flamengo foi prejudicado. Aí vamos entrar na outra questão. O Daronco estava do lado do lance, ele viu e ele não viu o movimento ou achou que aquilo lá era um movimento natural. Foi para o VAR avaliou e achou que era movimento natural. Então para de chororô, porque vocês já são muito beneficiados. Muito beneficiados. Vocês já ganharam vários campeonatos na base do apito e da ajuda de arbitragem. A mesma coisa entra na questão do fair play financeiro. É uma canalice o que está sendo feito com os times no Brasil. Porque um time exigiu o fair play financeiro depois que ele foi sustentado 35 anos pelo governo federal, de uma maneira totalmente irregular. Que fizeram uma maracutaia, tiveram que fazer uma manobra desgraçada para poder justificar a Petrobras patrocinando um time de futebol. É proibido, a não ser que patrocinasse todos. Então, quer ter fair play financeiro, como a gente comentou ontem na live, primeiro você dá para os outros 39 times da Série A e Série B, ou, se você quiser ser mais justo, dá para os outros 79 times da Série A, B, C e D, um patrocínio do governo federal de 35 anos para todos os times, menos para aquele que já teve. Aí depois que todo mundo receber 35 anos de dinheiro público, aí a gente pode pensar em fair play financeiro. Assim é muito fácil. Assim é muito fácil. E eles conseguem. O Flamengo consegue tudo. Vocês, os amigos flamenguistas sabem disso. Vocês conseguem tudo. Vocês batem o pé, vocês conseguem. Vocês conseguiram Danilo, Alexandro, Paquiderme e esse bosta desse zagueiro de vocês aí, todos eles convocados para a Copa do Mundo. Nenhum deles tinha condição de ir. E vocês sabem disso, que nenhum deles tinha condição de ir para a Copa do Mundo, que são jogadores medíocres. O Flamengo consegue qualquer coisa. Então vamos parar. Aí é só uma opinião minha. Mas eu acho que está na hora da gente parar e beleza. Quer fair play financeiro? Vamos ter. O Flamengo tem que divulgar as contas dele. O Flamengo tem que mostrar de onde vem o dinheiro dele. Não é a imprensa ficar falando que o Flamengo fatura 2,5 bilhões por ano porque é uma puta de uma mentira. Eles não conseguem provar essa grana, mas nem que a vaca tussa. Mas nem que a vaca... o Flamengo coloca 70 mil torcedores e é o ingresso mais caro da Série A do Campeonato Brasileiro, para você ver. É mentira. É mentira. Pode ter setores lá do Maracanã que realmente sejam os mais caros da Série A brasileira. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Mas você acha mesmo que a torcida do Flamengo tem dinheiro para pagar, sei lá, 100, 200, 300 reais de ingresso quatro vezes por mês, sem contar Libertadores, sem contar a Copa do Brasil, que não está mais, mas sem contar esses outros torneios que entram. Então, cada flamenguista lá gasta R$ 1.200 de ingresso por mês e tá tudo bem. Então não tem mais ninguém da favela lá. Não tem mais ninguém da favela. Não tem a torcida do Flamengo deixou de ser a torcida do povão, a torcida para ser a torcida de elite, mas uma elite fodida, que olha, no Rio de Janeiro a elite lá é bem quebrada também. Mas são 70 mil torcedores da elite fodida, e são sempre os mesmos, que podem gastar R$ 1.200. Para, pô. Para. E o problema todo é que o flamenguista, assim, o flamenguista entrar na onda, o torcedor flamenguista entrar na onda desse negócio e ficar tirando sarro, pra mim tá tudo certo. E tem razão. Tem razão de fazer. Tem mais é que falar mesmo, tem mais é que tirar onda. Agora a imprensa entrar num negócio desse, qual é a normalidade de você ter o patrocinador do campeonato assinando com um dos times do campeonato que ele patrocina? Qual é a legalidade ou a moralidade que tem? Isso pode até não ser legal, mas é moral isso daí? É tão moral quanto o governo federal sustentar por 35 anos um time. Que era proibido.
Mas nesse país, nada. A censura é uma cláusula pétrea da Constituição e já foi jogada. Já botaram fogo, já cagaram em cima. Estão censurando todo mundo. Nós mesmos fomos vítima da censura. Tivemos o canal bloqueado por censura. Isso porque eu não sou ninguém. O nosso canal era pequeno porque era só de amigos. Então, assim, querem tirar onda? Tirem onda. Querem reclamar? Reclamem. Mas, porra, espera um pouquinho. Né? Reclama mais ou menos. Reclama tirando onda. Reclama tirando onda. Porque é simples. É só a gente pegar os últimos. É, desde 81. Faça uma revisão de todos os campeonatos. E só para encerrar e para deixar os flamenguistas ainda mais putos, é o seguinte, gente. A, a bendita taça das bolinhas. O Flamengo vai entrar de novo na justiça, impediu que o São Paulo ficasse com a taça das bolinhas, tal, não sei o quê. A justiça no Brasil, enquanto era séria, a gente tinha certeza de que o Flamengo jamais colocaria a mão na taça das bolinhas. Hoje, a gente já não sabe mais. Afinal de contas, o bandido do Bruno Henrique tá aí jogando, ganhando título, ganhando dinheiro, ajudando o Flamengo. O Flamengo tinha que ser punido porque ele tá com um bandido em campo, um cara que deveria ter sido condenado. Mas não, porque quem fez lá, não, foi lá do Rio de Janeiro, não é isso? O STJD, sei lá. É o mesmo que quer punir o cara que quebrou a perna do jogador lá que é um absurdo. E isso eu sempre defendi, tá? O jogador que quebra o adversário, ele deveria ficar suspenso o mesmo tempo que o adversário fica impossibilitado de jogar futebol. Mas isso eu defendo há 30 anos, há 40 anos, há 50 anos. Eu sempre defendi isso daí. Sempre defendi. Da mesma maneira que eu defendo a perda de pontos do time se tiver briga no estádio, se tiver briga fora. Se o torcedor de um time morrer em briga de torcidas, os dois times têm que ser rebaixados. Isso eu sempre falei. E olha que a torcida do São Paulo é cheia de briguinha. Isso eu sempre falei, eu sou a favor disso. Eu sempre fui a favor. Mas peraí, agora os caras querem punir um jogador com a suspensão porque machucou a perna do outro, quebrou a perna do outro. Ok, concordo. E aí o jogador que manipula resultado, que todos foram punidos, porque a do Flamengo não é punido, vem dizer que aí ele não sabia, aí ele foi inocente, aquele merda ser inocente, aquele cara não é inocente nunca, é um puta de um bandido dentro de campo. Você acha mesmo que o cara é inocente? Não, não, eu vou falar, ó, mas você vai apostar? E ele falou, eu não tenho culpa, porque quem apostou foi o outro. Claro, é. Ele ia apostar para quê? O cara ganha 2 milhões por mês, mas ajudou o cunhado dele a ganhar 50 mil. E ficou por isso. Ele foi o único jogador que foi comprovadamente participou de manipulação de resultado, que prejudicou as casas de aposta e que não foi punido. Todos os outros, independente do time, independente da idade, não levaram em conta nem a questão salarial do jogador. Todos foram punidos. O menino do Santos foi punido com 1 ano ou 2 anos de suspensão. Ele manipulou lá, participou de uma manipulação em que gerava 50 mil. Sabe qual era o salário desse moleque? 30 mil, 40 mil. Ele ia ganhar mais nessa manipulação. Burro, idiota. Ele ia ganhar mais nessa manipulação do que ele estava ganhando de salário. Qual é o salário do seu Bruno Henrique, bandido, filha da puta? 2 milhões de reais. E ele manipula a casa de apostas para o cunhado faturar 50 mil. E fica todo mundo batendo palma. E o seu Pulgar, quando é que vai ser expulso pelas entradas violentas que ele faz? Isso vocês não contam. E os impedimentos macabros que são marcados a favor de vocês, para proteger o goleiro de vocês. E as faltas inexistentes, e os pênaltis do seu Arrasca bosta. Aqueles pênaltis e faltas vergonhosas que ele olha para a câmera e dá risada. Valeu? Então é isso. Querem reclamar? Vamos reclamar. Eu me junto com vocês na reclamação. Não que o pênalti foi marcado, foi mal marcado, ou que o impedimento foi mal marcado. Vamos reclamar que precisa mudar o entendimento do que é impedimento.
Aí eu concordo com vocês. Aí eu concordo com vocês. O lance do impedimento do São Paulo, do Marcos Antônio, ele estava com meio corpo à frente do adversário. Ele tinha que virar o corpo, virou o corpo. A bola não era ele, Marcos Antônio, que estava impedido. Quando a bola sobra para ele, ele faz o gol. O cara que estava com meio corpo à frente participou da jogada, não faz o gol, a bola sobra para ele, ele faz o gol e o gol é anulado. Muito bem anulado. Sabe aquele lance do toque da mão? Se toca na minha mão e cai no meu companheiro e ele faz o gol, não é invalidado. Se toca na minha mão e eu faço o gol, é invalidado. O Arrascaeta fez 2 gols tocando no braço dele, ele fazendo o gol, que foram validados. O São Paulo teve um gol anulado, onde a bola bateu na mão do atacante do São Paulo. Não foi ele que fez o gol, quem fez o gol foi, acho que o Luciano, e o gol foi invalidado pelo toque na mão. Qual é a regra que vale? É a regra do Flamengo? É a regra do São Paulo? É a regra do futebol? É a regra do Palmeiras? Que regra que vale no futebol brasileiro? Então, antes do chororô, antes de ficarem procurando desculpas esfarrapadas que vocês são mestres em fazer isso, mas que vocês nunca reconhecem quando são beneficiados, vamos começar a colocar as coisas mais ou menos em pratos limpos. É que aqui no Brasil não dá, porque aqui no Brasil, quando você começa a falar as verdades, você é denunciado e você é censurado. Você não tem nem o direito de dar a tua opinião. E eu não sou o dono da verdade, longe disso. O que eu estou colocando são fatos. E o que eu estou dizendo para vocês, amigos flamenguistas que estão reclamando, vamos nos unir para mudar essa. Mas para todo mundo, para que quando seja marcado um impedimento desse, que invalide um gol contra o Flamengo, que vocês também digam: meu Deus, isso daí é um absurdo. Esse impedimento marcado é ridículo, não deveria ser marcado. Não ficar como o seu Luiz Roberto, narrador da Rede Bosta de televisão, que num jogo São Paulo e Flamengo, num gol do Gabigol, que ele estava completamente impedido, o jogador do São Paulo tenta dar um chute para frente, ele fura e a bola toca no meião dele. E o seu Luiz Roberto e esse vagabundo do Paulo César, que é o analista de arbitragem, dizem que aquele toque no meião tira um impedimento. Porque ele tentou chutar e ele furou, aquilo lá entrou naquele lance de um erro grotesco do jogador. E tira o impedimento. É mentira, não tira. Não tira. O erro grotesco do jogador é o jogador que vai dar um chutão para cima, a bola cai para trás. Mas aí, o impedimento está morto. Porque foi o jogador, o zagueiro, que chutou a bola para trás. E aí o atacante pode fazer o gol. Então vamos levar tudo, né? Ou vamos levar tudo em banho-maria e dar risada quando é a favor da gente, contra a gente também, a gente fica mais quieto. Ou então, porque essa barulheira só mostra que vocês são péssimos perdedores. Aliás, como sempre foram. Como sempre foram. Quando vocês comemoraram o título com o Internacional sendo roubado dentro do Beira-Rio para beneficiar o Corinthians, que era o que dava o título para vocês, e vocês foram campeões perdendo para o São Paulo dentro do Morumbi. Mas aí para vocês está tudo bem, não importa que tenha sido roubado o outro jogo, desde que vocês tenham sido campeões. Assim fica fácil. Né? E vocês, flamenguistas, peguem no pé dessa imprensa maldita, flamenguista, nojenta, filha da puta. Não é porque eles são flamenguistas que vocês têm que apoiar. Gritem com eles quando eles errarem também. Gritem com eles. Ao invés de ficarem procurando desculpa, vai lá e diz para eles: cara, vocês são ridículos, a regra tá aí, nós estamos passando vergonha. Vamos discutir o pênalti? Vamos discutir. O pênalti pode ter a discussão de um século. O impedimento, não. E aí fica com frame, com não sei o quê, com chip, com pá. Não. É muito chororó. Né? Para um time tão milionário, para o time que é uma seleção do mundo, o time que tem seus melhores jogadores, precisa ficar chorando um lance desse, não tiveram competência de fazer mais um gol no São Paulo e correram o risco de perder o jogo. E aí, eles ainda têm a coragem de dizer que o Daronco deu 12 minutos de acréscimo, que era para ver se o São Paulo ganhava o jogo. Vocês estavam tão mal assim?
O São Paulo realmente jogou muito bem contra vocês. Aliás, o São Paulo sempre joga bem contra vocês. E vocês também sempre jogam muito bem contra o São Paulo. Mas vocês estavam com tanto medo assim do São Paulo ganhar o jogo que acharam que os 12 minutos foi para o São Paulo ganhar o jogo ou foi para tentar arrumar o resultado para vocês? Que quase deu certo. Vamos começar a torcer juntos para as coisas certas, não para o mesmo time, mas para as coisas certas. Aí o futebol brasileiro não vai virar uma espanholização do jeito que vocês querem para levar todos os campeonatos, tal que é ridículo. Mas a gente vira uma Premier League onde você tem uma puta de uma disputa. Sabe o que acontece com essa Premier League? Ao invés de só vocês faturarem dinheiro, todos os clubes faturam, mas não é isso que vocês querem. Agora, o que vocês esquecem é que se vocês participarem disso daí e buscarem ajudar os outros clubes a ter uma equalização no futebol brasileiro pelo tamanho de cada clube, o Campeonato Brasileiro vai ser vendido para o mundo todo. E esses 2,5 bilhões mentirosos que divulgam como sendo o balanço do Flamengo no ano, que é mentira o faturamento de 2,5 bilhões, passa a ser de 5 bilhões para o Flamengo. Mas passa a ser de 5 bilhões para o Flamengo, para o Corinthians, para o Palmeiras, para o São Paulo, para o Vasco, para o Fluminense. E aí vai ganhar quem for melhor na bola. Vocês não têm uma seleção? Por que vocês estão tão preocupados? Entrem nessa. Participem juntos. Esqueçam a exclusividade. Sabe por quê? Porque sem adversário, título nenhum tem valor. E o dia que aparecer meia dúzia de filha da puta que tem a culhão de mandar vocês tomarem no rabo, eles de fato fazem uma liga diferente, onde eles colocam 37 times e vocês vão fazer clássico contra o Volta Redonda para ser campeão brasileiro. Tá? E só para terminar o vídeo, a famigerada Taça das Bolinhas, jamais eu entrei na questão da justiça, porque assim, o Flamengo entrou na justiça. Sabe o que acontece? Quem determina quem é a taça não é a justiça. É a CBF que organiza o campeonato. Quem é o campeão brasileiro de 1987? Para a CBF. Não é moralmente, não é o que foi acordado, não é, independente disso. O São Paulo foi filha da puta, voltou atrás para ficar com a taça. Eu estou perguntando para vocês, flamenguistas, quem é o campeão brasileiro de 1987 registrado na CBF? Ela não pode, de maneira alguma, homologar o Flamengo como campeão brasileiro de 1987, porque não foi ela que organizou o torneio. E quando ela quis fazer o cruzamento para poder viabilizar que o campeão brasileiro viesse do módulo verde, vocês se recusaram. Então ficou Esporte Guarani. Vocês têm quantos títulos brasileiros? 7? Não, vocês têm 6. Se são 7, se são 8, já não sei mais quantos títulos vocês têm. Mas o primeiro hexacampeão brasileiro, de fato, para a CBF é o São Paulo. Então a justiça jamais vai poder mudar isso daí. Sabe por quê? Porque o regulamento da competição disse que quem disputou esse torneio organizado, não importa como foi feito, mas o torneio não homologado pela CBF não é o campeão brasileiro. Isso é o que diz o regulamento. Chorem, sentem. Vai lá, faz uma cópia da taça das bolinhas e fica para vocês. Moralmente vocês podem ser? Sim. Oficialmente vocês podem ser? Não. Fiquem com Deus. Até a próxima. Vídeo só flamenguista hoje. Abração.